Bolsonaro. Quero dizer que nós estamos entrando com um processo investigado a ele de empresas e de Bolsonaro, dessa conta no WhatsApp, e essa empresa já notificou, o WhatsApp já notificou as empresas que dispararam aos milhões as mensagens falsas do WhatsApp. Então, isso mostra que ocorreu, e essa empresa já notificou, os empresários já disseram que receberam por isso. Portanto, é muito grave, nós precisávamos de uma atuação urgente em cima disso, porque isso verdadeiramente é fraude ao processo eleitoral. É muito grave o que a ministra acontecendo. Rosa Weber disse para vocês a respeito desse pedido? Nós reiteramos o pedido para urgência, ela disse então que hoje ia ter resposta aos nossos pedidos, que o tribunal ia cumprir o devido processo legal na questão jurisdicional, que tem decisões de ministros que são decisões próprias dos ministros, que cabe recurso ao pleno. O que nós pedimos é que o tribunal possa agilizar os prazos, de preferência ficar nesses próximos 9 dias diante da gravidade da eleição, com o pleno seu reunido o tempo todo. Qualquer situação que chegue, o pleno esteja com capacidade de responder à situação que se apresentar. Pela gravidade. Com o pleno reunido o tempo todo. O pleno chega, falou que estão a capacidade também à situação que se apresentar. Pela gravidade que isso não seja tratado como uma questão de liberdade de imprensa, porque não é, de liberdade de expressão, porque não é. Nós temos jornalistas sendo acusados e também sendo ameaçados de morte, como é o caso da jornalista que fez a matéria na Folha de São Paulo. Nós estamos recebendo ameaças através das redes sociais. É um caso muito grave. Nós vamos ter o que de resultado dessa eleição? Então, precisamos que tenha um olhar diferenciado do tribunal nesse processo. E estamos também fazendo denúncia internacional sobre isso. Nós queremos que a OEA, queremos que outros organismos internacionais estejam acompanhando sistematicamente o que está acontecendo no Brasil e a gravidade que isso tem para a nossa democracia. Existe um desejo para que a Polícia Federal investigue essas acusações? Nós já pedimos essa investigação à Polícia Federal, inclusive antes de ontem. Aliás, tudo isso que nós estamos falando aqui, apresentamos à ministra, e a ação que nós apresentamos ontem, já tinha sido motivo e objeto de outras ações que nós apresentamos ao longo dessa campanha eleitoral, e que, infelizmente, não tiveram ainda a análise final feita. Então, isso que nos preocupa. Mas eu quero deixar aqui... Nós queremos que as medidas cautelares sejam despachadas imediatamente, sejam julgadas. Precisa-se fazer a busca e apreensão, precisa a quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário dessas empresas, dos empresários que patrocinaram. Nós estamos diante de crime eleitoral. Caixa 2, porque as empresas e empresários já disseram que pagaram, então Caixa 2, o que é legal. Estamos diante da utilização de instrumentos que não são utilizáveis no processo eleitoral, da forma que foram. Estamos diante de uma boca de urna digital em grandes proporções, que mudou o resultado da eleição praticamente no dia da eleição, ou seja, uma série de crimes que estão claros. Vou repetir só o fato do WhatsApp hoje suspender contas e notificar as empresas que soltaram as mensagens, já demonstra que o que está narrado na reportagem da Folha de São Paulo e o que nós havíamos levantado anteriormente em outros processos judiciais é verdadeiro. Portanto, requer medidas urgentes do ponto de vista institucional, do tribunal e das instituições brasileiras. A ministra disse que vai ter uma decisão hoje? Deixa o Juliano responder um pouco, senão sou eu. Agora, senadora, você pode chegar... Posso. Sou Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Complementar aqui as informações da presidenta Gleisi. Nós também ontem entramos com uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o tribunal faça com que o WhatsApp tome medidas para restringir a distribuição das fake news através dos grupos de WhatsApp e das listas de transmissão. Essas medidas foram tomadas já em outros casos, em outros países. O exemplo maior que nós temos aí é o exemplo da Índia, onde essas fake news estavam levando a linchamentos em praça pública,
e a justiça na Índia obrigou o WhatsApp a reduzir o alcance das listas de transmissão e também a criação de grupos para a disseminação de notícias falsas. Então, a representação que o pessoal entrou ontem, que, diga-se de passagem, foi uma representação que também virou uma fake news, porque os apoiadores do Bolsonaro disseram que era uma representação com o objetivo de tirar o WhatsApp do ar. Então, nossa representação se tornou, nas mãos dos apoiadores do Bolsonaro, uma fake news, e essa representação pede, portanto, e há um pedido de liminar, portanto, ela pode ser tomada imediatamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que o WhatsApp implemente imediatamente medidas capazes de restringir a disseminação de notícias falsas, para que essa disseminação não atinja o segundo turno. Ou seja, ainda é possível, do nosso ponto de vista, que o tribunal tome medidas para impedir que o que aconteceu no primeiro turno, a fraude que aconteceu no primeiro turno, através da indução do comportamento eleitoral dos eleitores brasileiros, possa ser evitado nesse segundo turno. Essa medida vai acabar restringindo quem não está compartilhando notícia falsa. Você vai atingir todo mundo. Não, no caso onde isso foi feito, foram feitos ajustes temporários, não é uma proposta que seja um ajuste permanente. No caso da Índia, por exemplo, que eu usei como exemplo aqui, foi decisivo para evitar mortes. As mortes e a vida das pessoas é mais importante nesse momento do que o argumento da liberdade. Não, o WhatsApp, evidentemente, teria que se restringir indiscriminadamente para um período determinado pela Justiça Eleitoral. No caso da nossa ação, até as eleições teria 9 dias de restrição para a criação de grupos e disseminação de notícias falsas via listas de transmissão. É possível, de modo algum, nós estamos preservando aqui a livre escolha dos eleitores, para que os eleitores possam tomar a sua decisão no dia 28 de outubro, plenamente consciente das propostas e das posições dos candidatos, e não ludibriados por notícias falsas e por afirmações que não são verdadeiras. Agora, daria tempo de ter um impacto no segundo turno? E daria tempo de dar um impacto no resultado, na sua opinião? Acho que sim, quer dizer, há uma massa de eleitores que, nesse momento, está formando sua preferência eleitoral a partir de informações que são inverídicas, mentiras, falsas. Portanto, se esses eleitores deixarem de ter acesso a essas informações, se essas informações deixarem de ser disseminadas, já que, em contrapartida, a candidatura do Fernando Haddad não tem os meios, digamos assim, para desmentir a quantidade de mentiras e de fake news que está sendo disseminado, é possível sim que isso tenha um impacto eleitoral e garanta que o eleitor possa, se não alterar o resultado da eleição, mas pelo menos que o eleitor possa tomar sua decisão de forma consciente e não influenciado por mentiras e por informações Agora, falsas. como é que separa os grupos de mensagens falsas dos grupos de mensagem de boa-fé? Nossa intenção é restringir a criação de grupos. De forma total. No caso da Índia, vou dar o exemplo mais uma vez, no caso é para todo mundo, evidentemente, mas no caso da Índia se reduziu, por exemplo, o encaminhamento para 20 pessoas para 5 pessoas. Isso foi feito durante um período de 30 dias na Índia e foi muito eficiente para evitar mortes. É disso que nós estamos falando aqui. Evitar que a eleição brasileira seja vítima de uma grande fraude eleitoral. E para isso é preciso, sim, que sejam tomadas medidas pelo tribunal. E isso, evidentemente, vai trazer alguns inconvenientes, mas que são inconvenientes temporários para preservar a nossa democracia, que é o bem maior. E vocês sabem que qual a resposta? Saindo daqui esperando que o tribunal se posicione, acolhendo as medidas cautelares, seja da representação do pessoal, seja das ações judiciais que foram apresentadas pela coligação. O presidente Rosa Weber chegou a se comprometer de alguma forma em relação a essas preocupações? A ministra Rosa Weber, evidentemente, compartilha das preocupações de que notícias falsas possam interferir no resultado eleitoral e se comprometeu a dar celeridade para que as cautelares sejam julgadas o mais rápido possível. Ou seja, as medidas, às vezes, não deu prazo, deve provavelmente ser no dia de hoje, entre hoje e amanhã, provavelmente, as primeiras decisões sobre as liminares que foram apresentadas, seja através da nossa representação do pessoal, seja através das ações movidas pela candidatura do deputado do ex-prefeito Fernando Haddad. Obrigado. Valeu. Para falar, vamos tentar conversar um pouco mais com... Tentar conversar com o deputado. Paulo Teixeira. Tentar conversar com o deputado Paulo Teixeira. Paulo, podemos conversar contigo? Estamos com 4.500 pessoas ao vivo aqui. Vamos aproveitar a avaliação da reunião e desse contexto nessa reta final. O PT entrou com uma ação do Tribunal Superior Eleitoral com pedido de liminar para uma cautelar onde se pede busca e apreensão, onde se pede quebra de sigilo, onde se pede apreensão de documentos para comprovar essa fraude. A eleição no primeiro turno
não foi uma fraude, foi fraudada. Fraudada, porque isso demonstra um processo de corrupção. Corrupção eleitoral praticada pelo candidato Bolsonaro. Ele mesmo admite que foi feito. Ele disse que não tinha como demover as pessoas de fazer, olha, é claro que foi ele o maior beneficiado. Portanto, essa eleição, nós estamos pedindo a cassação do registro eleitoral dele por essa fraude. Né? A ministra Rosa Weber disse que todas as providências judiciais serão tomadas. E, portanto, tomou conhecimento da ação e serão tomadas. Nós aguardamos serenidade. Funcionárias de TV dizem que tem compromisso com a democracia. Se isso é verdade, mantenham a programação dos debates e abram o microfone. Todas adotadas. E também tem uma ação do PSOL, que foi dita aqui, o Juliano, por exemplo, o PSOL disse, que é pedido para que o WhatsApp tome 4 providências. Quais são as providências? Limitar a criação de grupos, limitar a redirecionamento de mensagens, e a terceira ação é limitar disparos. É isso? Essas 3 ações são pedidos do PSOL também. Quer dizer, se o TSE tomar essas 2 ações, investigar a fraude cometida e evitar uma nova fraude, você pode salvar o processo eleitoral brasileiro, que foi ferido de morte, não pelo TSE, porque aquela mesma pessoa que acusava o TSE de ter uma fraude nas urnas eletrônicas foi a pessoa que fraudou a eleição, que é o candidato Bolsonaro. Que tem dito que não vai aceitar qualquer outro resultado que não a vitória. Ele tem dito que não vai aceitar nenhum outro resultado, senão a fraude que ele cometeu. Né? Então nós esperamos que a Justiça Brasileira dê uma resposta para evitar essa nódoa no processo eleitoral. Ela diz que tudo que foi ação jurisdicional serão adotadas as medidas. Então a gente aguarda que isso aconteça e que nós possamos caçar a candidatura desse cidadão, que é um cidadão que fraudou as eleições através de um processo de financiamento empresarial proibido, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e ele foi o maior beneficiário desse processo do financiamento eleitoral. Só um contrato que foi revelado hoje pela Folha de São Paulo era no valor de 12 milhões. Vocês imaginam que é 12 milhões de disparos. E foi dito aqui também que muitos perfis do Facebook tiveram seus dados revelados, né? Esse processo que o Bolsonaro fraudou a eleição, inclusive, tinha cadastros públicos, cadastros Serasa, cadastros públicos que foram utilizados de dados das pessoas que deviam estar protegidos pela lei. Obrigado, Teixeira. Vamos voltar a ouvir a senadora Gleice. É isso. Ficamos por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo que acompanhou essa coletiva aqui no TSE. Bom.